Ruth, capítulo 2, vamos fazer a leitura dos versos 18, onde a gente parou semana passada, até o 23. Ruth 2, 18 ao 23. Diz assim: Carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: Onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: Aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: Pois ele mesmo me disse também: Fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: É melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura, poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com sua sogra. Bem, na semana passada, no comecinho do capítulo 2, a gente falou como viver ou sobreviver no olho do furacão. E a gente viu que Ruth, apesar de toda a dificuldade que a cercava, ela ergueu suas mangas e foi trabalhar. E nós vimos também que Boaz, apesar dele ser um homem muito próspero, ele continuou humilde e ele continuou servindo com tudo que ele tinha, entendendo qual era o lugar dele. E agora nós vamos um pouquinho mais além. Depois de nós vermos Deus agir na vida de Boaz, na vida de Ruth, agora Ruth chega em casa e conta essa história para sua sogra. Aquela mesma Noemi, que tinha dito que saiu cheia de Jerusalém e agora estava voltando vazia, e a culpa do seu vazio, a culpa do seu amargor era o próprio Deus. E esse texto, ele vai ensinar para a gente o seguinte: como fortalecer relacionamentos em tempos difíceis. Primeiro, como eu venho fazendo aqui, eu vou apresentar cada personagem dentro da história, e eu quero primeiro apresentar as ações de Noemi dentro desse texto. Então, Noemi dá alguns passos que nos ensina como fortalecer os nossos relacionamentos em tempos difíceis. Primeiro passo que Noemi nos ensina é respeitando o outro. A gente estava falando que Ruth, quando vai respigar, não é colher, é respigar, para aquela época tinha diferença. Quem colhia eram os servos, dono do campo, que eram empregados por ele. Quem respigava era o povo que era literalmente miserável e dependia daquilo que sobrava para poder se alimentar. E aí agora, voltando para casa, Noemi usa uma expressão muito interessante. Por que eu falei para vocês que havia diferença entre colher e respigar? Porque Noemi fala para ela: aonde você colheu. Não foi onde você respigou. Não foi usando o termo que existia na época para colocar Ruth no lugar de miséria dela. Noemi, com essa expressão, aonde você colheu, estava reconhecendo que todos os esforços de Ruth eram um trabalho válido. Ela não estava chorando miséria. Ela não estava dependendo do auxílio dos outros. Ela estava indo trabalhar. Então, a primeira forma de nós fortalecermos os nossos relacionamentos em tempos difíceis é respeitando o esforço do outro. E muitas vezes nós temos dificuldade. Porque, como Noemi, os tempos difíceis nos tornam amargos. E nós temos dificuldade de enxergar o pouco que muitos de nós trazemos para casa. Você vai trabalhar duro, vai aturar o seu chefe e traz essa migalha para dentro de casa. Para que adianta trabalhar tanto? Às vezes nós mesmos fazemos isso. Acordo cedo, sou humilhado pelos outros, para trazer essa migalha para dentro de casa. Esse texto, e a palavra de Noemi está dizendo para a gente que não importa o trabalho que você tem, ele é trabalho, ele é digno diante de Deus.
E não importa quantos tempos estejam difíceis, qualquer coisa que nós trazemos para casa, qualquer esforço que nós demandamos é digno de respeito. E essa é a primeira grande lição que Noemi ensina para a gente, respeitando o esforço do outro. A segunda lição que Noemi nos traz é a forma de nós fortalecermos os nossos relacionamentos em tempos difíceis é nos importando com o outro. Vale falar mais uma vez, o quadro que a própria Noemi pintou dela. Ela falou que agora ela era uma mulher amarga e a culpa de todo o seu amargor e a culpa de toda a sua dor era de Deus. E essa mulher, ela para se importar com o dia de Ruth. Apesar de todo o peso e a amargura que ela carrega no seu coração, ainda que nós saibamos que Deus não foi o culpado das desgraças na vida de Noemi, ainda assim ela carregava um amargor. Mas ainda assim ela se importa com o outro. Porque muitas vezes, meus irmãos, quando nós passamos por tempos difíceis, nós achamos que nós somos a pessoa mais sofrida da terra. Nós somos as pessoas mais injustiçadas do mundo. Ninguém sofre tanta injustiça como nós sofremos. Ninguém é tão mal compreendido como nós somos. E nós vestimos esse manto de amargura e nós não nos importamos com mais ninguém, porque nós estamos sofrendo. E esse texto não invalida o sofrimento de Noemi. Esse texto fala o que ela faz apesar dele. E essa é a pergunta que eu tenho para você. Como você tem tratado as pessoas que você ama, mesmo diante das dores mais profundas que você tem vivido? Descontado as suas amarguras? Desprezado ela? Porque nós temos geralmente essas duas formas de agir no sentido negativo da coisa. Ou nós chegamos em casa e descontamos toda a raiva que nós trazemos da rua, ou quando a pessoa que nós amamos chega da rua, nós pegamos toda a raiva que nós acumulamos durante o dia dentro de casa, sozinho, falando com as paredes e colocamos toda nas costas daquela pessoa que nós amamos. Ou então simplesmente nós desprezamos. Nós não nos importamos com o dia dela, até porque nós sofremos mais do que ela. Até porque nós carregamos feridas que ela não entende. Noemi está ensinando para a gente que apesar da amargura, ela se importa com o outro. O tanto que ela olha para Ruth e pergunta, como foi o seu dia? Aonde você colheu? Como você tem tratado as pessoas que te amam? Como você tem tratado as pessoas que você ama? O quanto você tem as respeitado? O quanto você realmente tem se importado com elas? Mais adiante no texto, Noemi nos ensina que uma forma de nós fortalecemos os nossos relacionamentos em tempos difíceis é desejando o bem do outro. Isso é interessante, porque geralmente quando a gente está amargo com as dores da vida, nós queremos que todo mundo morra. Nós pouco nos importamos com a dor do outro, não é verdade? Nós não queremos saber se o outro está sem tempo, se o outro não tem o dinheiro que a gente acha que ele tem. Nós não queremos saber de nada disso. Ele que morra. E aí nós temos um ditado popular muito ridículo que caminha na nossa sociedade, que é farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é a manifestação do quanto a nossa sociedade é egoísta. E Noemi, ela mostra que o coração dela não tem lugar para isso. Porque quando ela descobre, ou na verdade, antes de ela descobrir quem era o homem, ela o abençoa. Que Deus o abençoe pela sua benevolência. Que Deus abençoe esse homem por tudo o que ele te fez. Ela não permite que a amargura do seu coração se estenda para os outros. Noemi não quer saber se Boaz era um bom cidadão. Porque como nós falamos na semana passada, a lei da respigadura, como o próprio nome diz, era uma lei. Então Boaz era obrigado a abrir seus campos e fazer com que as pessoas colhessem. De certo que muitas pessoas não faziam isso. Vale lembrar também que o livro de Ruth se passa no momento dos juízes, e o próprio livro dos juízes fala que esse foi um período que as pessoas faziam como agradava o seu coração. Então, poderia ser que Ruth batesse em portas que não se abrissem para ela.
mas ela se abre, se bate numa porta que se abre. E Noemi, cheio de amargura, poderia dizer o seguinte: ele não faz nada além da sua obrigação. Quantas vezes nós não falamos isso? Quantas? E quantas nós não ouvimos? E por mais que nós saibamos que é a nossa obrigação, o quanto é pesado. Parece uma apunhalada nas costas, tira o ar da gente, a gente não sabe nem como responder. Chega feliz da vida. Olha, o salário que eu trouxe é pouco, mas eu trouxe. Você não fez nada, mas acha que é sua obrigação. Quem quer a casa, da casa, não é isso? Quem quer casar, quer casa? Quem casa, quer casa. Muito bom isso, tipo Chapolin Colorado. E aí nós usamos essas expressões. E nós nos esquecemos que todas as nossas ações, elas podem ser percebidas e abençoadas pelo outro. Nós sabemos que tudo que nós fazemos é nossa obrigação, se nós não faríamos. A gente sabe que sair para trabalhar é a nossa obrigação. A gente sabe que cumprir as nossas responsabilidades dentro de casa e não são tão fáceis assim, porque trabalho de casa não acaba nunca. Um exemplo disso é a louça. Você vira as costas, brota 3 copos que você nem sabia que existia na sua despensa, mas está lá sujo. Tinha ninguém em casa, quem sujou? Que copo é esse? Sexta-feira, no Globo Repórter. Nós sabemos que isso tudo é parte da nossa obrigação. Mas nós sabemos também que essas coisas são pesadas, difíceis. E sabermos que existe uma outra pessoa que percebe os nossos esforços e nos elogia por ele, isso traz paz ao nosso coração. Chegar em casa cansado, destruído, afligido e saber que uma pessoa te espera com um sorriso no rosto dizendo o seguinte: que Deus abençoe o seu chefe, que Deus abençoe o seu trabalho, que o Senhor abençoe os seus esforços. Isso é revigorante. Receber o seu parente no final do dia em casa e saber que a casa está limpa, cheirosa, com um trabalho terrível que nunca acaba e a pessoa elogiar, isso também traz vigor para a gente. E Noemi nos ensina isso. Reconhecer o esforço do outro, abençoar o trabalho do outro, desejar o bem do outro e perceber a bondade do outro. E essa é também uma outra característica que a amargura tende a nos fazer não mais perceber a bondade do outro. Se eu pedir a vocês aqui características específicas do Rio de Janeiro, ou do seu bairro, ou da sua casa, a lista de defeitos vão ser enormes. E elas são reais. Eu já falei para vocês aqui, às vezes quando eu peço casal para fazer uma listinha de defeitos e qualidades, a de defeito, se eu deixar lá, vai ficando. E passa dia e vai escrevendo, e passa dia e vai escrevendo. E das qualidades são 3 linhas. Porque nós tendemos em tempos difíceis a nos tornar tão amargos que nós não percebemos mais o bem que as pessoas nos fazem. Porque nós estamos amargos, pesados. Nós não nos alegramos mais quando nós vemos um carro da polícia passar. Ah, mais um. Se acontecer, ninguém vê nada. Nós não conseguimos mais nos alegrar quando a pessoa nos dá um bom dia. Quando a pessoa olha nos nossos olhos. Quando a pessoa fala os nossos nomes. E Noemi, apesar de todo o amargor, ela percebe todo o bem que Boaz estava fazendo para eles. E ela percebe mesmo. Porque ela usa termos muito específicos para nós dizermos que foi obra do acaso. Quando ela fala, bendito seja Boaz pela benevolência, pelo ato de bondade que ele fez com você, ela usa um termo que nós já falamos outras vezes aqui dentro do livro de Ruth. É um termo em hebraico chamado esed, que é um termo que significa pacto, aliança, socorro. É o mesmo termo que no Antigo Testamento eles usam para todas as vezes que Deus resgata o seu povo. Era um termo muito específico. Então, Noemi estava dizendo o seguinte: a benevolência de Boaz sobre as nossas vidas foi uma benevolência tão grande que ela se compara ao resgate de Deus pelo seu povo. Então nós vemos que de fato ela percebia. Ela não estava só jogando palavras ao vento, ao ponto que ela disse o seguinte: bendito seja o Senhor que socorre vivos e mortos. Ela estava percebendo também a ação de Deus. E essa outra coisa que Noemi nos ensina, ela além de perceber o bem que os outros fazem,
ela percebe o bem que Deus faz. Porque quando ela fala que Deus é Deus de vivos e mortos, ela está citando a família dela. Por quê? E eu vou um pouquinho mais à frente e vou voltar. Porque ela fala o seguinte para Ruth: esse homem é um dos nossos resgatadores. No próximo sermão fica a responsabilidade de Diego explicar isso melhor para vocês, para não dar spoiler, não é verdade? Mas a gente vê no começo do texto que Noemi volta para Judá e ela tinha algumas terras, mas como ela era mulher, ela não tinha o poder de resgatar essas terras. Só um parente, que era um resgatador, que poderia trazê-lo. Mas Boaz, a gente vai ver mais adiante, no capítulo 3, ele não era o primeiro na linha de sucessão. Existiam outros antes dele. Mas pelo fato de, dentre muitos homens dentro de Belém de Judá, terem terras, Ruth cai logo na terra de um homem que permite que ela entre, que permite que ela colha, que permite que ela leve a mais. E esse homem não é nada mais, nada menos que um parente de Elimeleque. E quando ela fala que ele é Deus de vivos e mortos, ela está dizendo o seguinte: esse homem pode nos resgatar e trazer a nossa herança, a nossa linhagem, o nome e a existência. Porque os filhos de Noemi morreram sem filhos. E existia também uma lei que daria a Ruth filhos que levariam os nomes dos filhos de Noemi. Então ela está dizendo o seguinte: além de Deus olhar para nós e salvar a nós duas, Ele está fazendo resgatar o nome do meu marido e dos meus filhos que morreram. Ela está percebendo que Deus estava agindo na vida dela. E às vezes nós nos tornamos tão amargos que nós não somos capazes de ver Deus agindo na nossa vida. Pelo contrário, nós começamos a pontuar coisas que nós achávamos que Deus deveria fazer e começamos a culpá-lo de não fazer. Deus, o Senhor não precisava ter tirado isso da minha vida. O Senhor podia ter tirado outra coisa, mas essa o Senhor não precisava. Uma coisa tão boa. Eu administrava tão bem. Um emprego que eu lutei tanto para ter. E agora o Senhor me toma. Senhor, esse dinheiro, essa casa, esse carro, eu me esforcei tanto e o Senhor tomou, não precisava. Senhor, essa pessoa que eu amo, o Senhor tirou ela de mim, não precisava. O Senhor poderia ter me ensinado de muitas outras formas, mas tirando, Deus, por quê? Nós começamos a pontuar coisas que Deus tirou a gente e apontar na cara dele: o Senhor me tirou e o Senhor é culpado disso. E Noemi nos ensina agora, o coração dela começando a ser curado, que apesar de todas as dores, Deus continua fazendo-nos bem. E uma forma de nós fortalecermos os nossos relacionamentos em tempos difíceis é perceber que Deus continua agindo na nossa vida e nos nossos relacionamentos, na nossa casa, na nossa família, nos nossos planos. Noemi nos ensina ainda mais duas coisas. Primeiro, a forma de nós fortalecermos o nosso relacionamento em tempos difíceis é aconselhando o outro com as nossas experiências. E às vezes nós não queremos mais fazer isso. Às vezes porque nós não nos achamos dignos e às vezes porque nós estamos tão amargos que nós queremos o caos. Não é verdade? Chega um momento na nossa vida que a gente fica tão amargo que a gente quer que o mundo acabe. Quero amanhã que o próximo presidente acabe com tudo mesmo e a vida de todo mundo fique tão desgraçada quanto a minha. Agora que o circo pegue fogo. Mas Noemi não pensa assim. Porque apesar de toda a amargura dela, ela aconselha Ruth. E nós vemos no finalzinho do texto que depois de Ruth ter dito para Noemi quem era Boaz e que ele falou que ele poderia continuar recebendo até o final da colheita, Noemi reitera o que ele falou. Verdade, minha filha. Continua lá. Fica lá até o final do tempo de colheita, porque em outro lugar você pode ser abusada, você pode ser atacada, você pode ser invadida. Então, ela aconselha. E às vezes, a pessoa que nós amamos chega em casa e nós não queremos nem ouvir. Não é verdade? Ah, tá falando muito já. Muito palestra. Não é verdade? Tá assistindo muito Luiz Felipe Pondé na internet, dando muita palestra para mim. Falo isso pra Tarsila de vez em quando, brincando com ela. Tem que falar que é brincando, senão o dia acaba.
E nós não suportamos ouvir o outro. Porque nós já temos as nossas dores. Nós já temos a nossa amargura. Para que ouvir? Cada um com o seu problema. Cada um cuida de si. Não. Noemi, além de ouvir, ela aconselha. Então a forma de nós mantermos os nossos relacionamentos firmes dentro de casa não é esperando só do outro, mas é também dando. Irmãos, nós nunca temos tão pouco que nós não possamos compartilhar. Nunca. E apesar de Noemi ter perdido tudo, ela tinha experiência de vida. E experiência de vida é uma coisa muito preciosa. E não importa a idade que você tem. Quando você olha 10 anos atrás, você tem uma lista de coisas que você diz o seguinte: se eu tivesse a cabeça de hoje, eu não teria feito metade delas. Experiência. Existe um ditado árabe que fala que quando morre um idoso, é como se uma biblioteca tivesse pegado fogo. De certo que no Brasil, alguns não carregam muito esse título de sabedoria. Mas a experiência nos traz conhecimento. E Noemi pega o pouquinho que ela tem. A única coisa que tinha lhe sobrado, experiência de vida. E ela aconselha Ruth. E além de ela aconselhar Ruth, ela se permite receber de Ruth. Porque essa é uma outra coisa. Quando o nosso orgulho fica ferido, a gente não quer receber a ajuda de ninguém. Porque a gente não quer receber a conta lá na frente. Não é verdade? Vou receber conselho não porque se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Tem coisa mais arrogante do que essa, meus irmãos. Eu não vou receber a ajuda daquela pessoa não, porque lá na frente ela vai me cobrar. E eu não sei o quanto vai ser de juros. Mas Noemi se permite receber a comida que Ruth traz e continuar vivendo com ela. Se permita ser cuidado, irmãos. Se permita ser abraçado. Se permita ser elogiado. Se permita ser servido. Porque as pessoas que nos amam, elas se alegram nisso. E às vezes nós não nos permitimos também porque nós achamos que nós estamos sendo pesados. Mas quando nós amamos alguém, não existe peso mais maravilhoso para se carregar do que servir e ajudar o outro. Se permita. O outro quer te amar. O outro quer cuidar de você. O outro quer abraçar você. E agora nós vemos Ruth. Quando Ruth chega em casa e Noemi pergunta aonde ela estava colhendo, ela simplesmente fala todos os detalhes. Estava colhendo no campo de Boaz, ele falou que eu poderia ficar lá, ele me ajudou, ele me socorreu, ele me deu isso, toma a sobra, ela conta tudo. E aí, nós às vezes chegamos em casa do nosso trabalho e não queremos contar nada. Cansado, exausto, o chefe já humilhou, o amigo do seu lado já contou uma mentira a seu respeito, seu chefe já pegou o seu relatório, botou o nome dele e já mandou para a diretoria. Ninguém nunca vai saber os seus esforços na empresa, nunca, porque o chefe pega os louros do seu trabalho. O salário vai atrasar, você assinou as férias e não recebeu. Quem nunca? Eu tenho umas 2 para trás aí. Brasil. Não é verdade? Quantas covardias nós já não sofremos nos nossos trabalhos e chegamos em casa amargos, pesados. Como foi seu dia? Quero nem falar disso. Mas Ruth conta. E interessante que Ruth conta com alegria, porque ela poderia contar todos os riscos. E eles eram reais, meus irmãos. Olha, hoje eu andei num sol escaldante, essa região desértica maldita que é Belém de Judá. Me coloquei em risco. Tive que depender da boa vontade dos outros, e agora eu estou aqui cansado porque amanhã eu vou ter que levantar cedo de novo e suar o dia inteiro debaixo do sol. Não, ela conta com alegria, porque ela entende que tudo o que aconteceu naquele dia foi Deus quem permitiu que ela levantasse, trabalhasse e levasse no final do dia o sustento para casa. Quanta gente não consegue fazer isso? Infelizmente, na realidade do nosso país, quantas pessoas não sabem nem o que vão comer quando chegar em casa. E nós não temos alegria com o mínimo que nós temos, nós queremos mais. Queremos.
E vemos pessoas vivendo de uma aparência que a gente não sabe nem de onde ela tira o dinheiro para aquilo. Gente que ganha R$1.000, mas tem um celular de 8. Como, meus irmãos? Me ensina. Mas Ruth não. Ela entende que tudo que ela recebe é dado por Deus. E ela divide. Ela conta o dia para Noemi. Ela conta os detalhes do dia. Ela leva a sobra da comida. E ela conta tudo o que lhe aconteceu. Porque ela sabia que tudo o que aconteceu era de Deus. Chega na sua casa, apesar do cansaço, partilhe a sua dor, meu irmão. Às vezes nós dizemos que caminhamos sozinhos, mas nós nos colocamos sozinhos. Nós criamos muros gigantes ao redor de nós e tem um monte de gente querendo ouvir a nossa dor. Um monte. Querendo partilhar do nosso cansaço. Querendo ouvir do nosso estresse. Querendo ter a alegria de ouvir a nossa reclamação. E às vezes a pessoa realmente não tem nada o que dizer para a gente. Mas só dela dizer o seguinte: vou orar por você, já é um alívio. Uma vez chamei um amigo para conversar, contei um monte de desgraça. Ele não me deu uma resposta boa, mas ele falou: fica tranquilo, a próxima página é sempre mais agradável. Mas aquilo veio com um acalento no meu coração. A chuva de pedra estava lá fora do mesmo jeito, mas a próxima página era mais fácil, mais tranquila. E foi alguém mais experiente que me disse. Mas só me disse porque eu falei. Fala. Abra o seu coração. Divide a sua dor. Ah, mas eu não tenho ninguém em casa, meu irmão. Olha quanta gente aqui em volta. Às vezes realmente nós não temos ninguém na nossa casa. Ou ninguém que queira não ouvir. Mas Deus nos deu uma família que tem paciência com a gente, com os defeitos que nós temos. Todo domingo vocês estão aqui me ouvindo pelo menos 30 minutos. Pareço no gabinete, Diego me ouve, eu falo a mesma coisa todo dia. Jesus, tadinho. Quanto galardão. A mesma coisa, todo dia. Isso é graça, meus irmãos. E a igreja é um lugar de alívio que nós encontramos pessoas que nos amam e quer nos ouvir, e quer nos abraçar, e quer dizer pra gente: fica tranquilo, a próxima página é mais suave. Eu passei por isso. Além disso, Ruth também entende que o seu trabalho era um trabalho digno. Porque quando Noemi vira para ela e pergunta o seguinte: aonde você colheu hoje? Ela não responde: eu respiguei nos campos de Boaz. Ela fala: eu colhi nos campos de Boaz. Ela entende que há dignidade no seu esforço. Ela entende que há dignidade no seu trabalho. E às vezes, nessa sociedade de aparência que nós vivemos, nós temos mania de achar que todos os nossos esforços são nulos. Porque você abre a rede social e você vê a pessoa todo final de semana numa praia diferente. Tem a mesma formação que você, o mesmo trabalho que você, o mesmo salário que você, mas trocou de carro. Como? E nós tendemos a achar que os nossos esforços não são dignos. Que nós não somos um bom pai, um bom chefe de família. Que nós não somos um bom marido, um bom pai, um bom amigo, um bom irmão na igreja. Somos sim. Os nossos esforços, quando realmente são esforços, eles são dignos. Entenda isso, meus irmãos. E muitas vezes os nossos relacionamentos se fragilizam porque nós achamos que nós somos indignos. A indignidade que nós carregamos é o nosso pecado e Deus já nos perdoou. Então não importa o quanto você ganha, o quanto o seu currículo é bom, o quanto o seu currículo é ruim, o quanto o seu salário é baixo, o quanto de dívida você tem, os seus esforços sempre são válidos. Coloque isso no seu coração. Ruth colocou isso no coração dela. E ela ainda recebeu o conselho de outro. Vamos voltar um pouco no quadro. Ela queria seguir Noemi e Noemi estava doida para mandar ela embora de volta para Moabe. Para servir a deuses pagãos, para morrer distante de Deus, para abandonar aquela que ela amava. Noemi queria dispensar Ruth. E agora que ele chega em Belém de Judá, Ruth vai trabalhar e Noemi não. Ela fica se autocomiserando nas suas dores.
Ruth poderia virar para ela e falar o seguinte: mas quem é você para me dar conselho? Você não queria nem que eu tivesse aqui. Você está aí, ó, chorando. Dependesse de mim, você morria de fome. E agora quer me dar conselho? Ruth ouve os conselhos de Noemi, continua nos campos de Moabe, e onde o final do texto diz que ela continua vivendo? Na casa de Noemi. Então baixa essa guarda. Aquela pessoa que ama a gente, por mais que os conselhos pareçam pesados, elas dão porque elas nos amam. Ouça, pense, pergunte, troque, converse. Essa pessoa não quer o seu mal. Ela está há tantos anos do seu lado, com todos os defeitos que você tem, não é porque você é bom, se fosse bom você não estaria passando por esse tempo difícil. Ela está porque ela te ama. Então, como Ruth, para fortalecer os relacionamentos que você tem, receba o conselho das pessoas que estão em volta de você. Analisa eles, reflita. Pode ser que alguns deles sejam errados? Pode ser. Pode ser que você não tenha entendido? Pode ser também. Pergunta. Em vez de vir com o pé na porta e falar quem é você, recebe, ora, pede conselho a um outro irmão. Receba com carinho porque ela te ama. Ainda que seja um conselho pesado, difícil, em vez de arrumar briga, vem para ela e coloca o outro lado da balança. Não seria melhor assim? Não é tão difícil dessa forma que você está pensando? Conversa, meus irmãos. Ouça o conselho, divida a carga. E além disso, além de Noemi receber o conselho, Ruth recebeu o conselho, ela continua trabalhando por ela e por Noemi. Porque lá atrás, ela tinha falado para Noemi: aonde você for, irei eu. O seu Deus é o meu Deus. O seu povo é o meu povo. Aonde você morrer, ali eu morrerei. Ela estava cumprindo a promessa dela. E nos tempos em que nós vivemos, as promessas não valem mais nada. As palavras não valem mais nada. Existe um termo jurídico chamado contrato verbal, que quando você faz um acordo verbal com outro, ele tem valia oficial. Isso parece até mentira para a gente. Eu não falei nada com você. Quando? Tem prova. Nós não continuamos cumprindo a nossa responsabilidade. E às vezes, nós inventamos justificativas que nós não cumprimos a nossa responsabilidade porque o outro também não cumpre a dela. Quando, na verdade, o nosso exemplo de padrão dentro dos nossos relacionamentos é Cristo. Cristo não se relaciona conosco como indivíduos e como igreja, porque nós fizemos valer aquilo que nós tínhamos que fazer. Pelo contrário, Ele se entrega por nós primeiro. E quando nós erramos, Ele quebranta o nosso coração, nos mostra o caminho errado e continua caminhando com a gente. Então, como Ruth, entenda que você tem uma responsabilidade. E não importa o quão difícil seja o tempo. Deus abençoou você o cumprir a sua responsabilidade. E quando nós não fazemos nenhuma dessas coisas, de duas uma, ou nós estamos agindo com arrogância, ou nós estamos completamente fragilizados. Porque se nós não entendemos isso, ou nós permitimos que o problema tenha se tornado um Deus tão grande na nossa vida, que nós não conseguimos mais fazer nada, além de orbitar em volta do problema. Ou nós temos o nosso coração tão arrogante que nós não queremos mostrar para o outro que nós precisamos de cuidado e que nós precisamos cuidar. Mas como eu disse, nós nunca temos tão pouco que nós não podemos dividir. Porque o bem mais precioso que nós poderíamos receber, nós recebemos em Cristo, quando Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. E quando Ele refaz a nossa identidade, quando Ele nos traz da morte para a vida, Ele transforma o nosso caráter, o nosso temperamento, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, e Ele nos faz nova criatura. E por mais que os tempos sejam difíceis, não existe nenhuma dificuldade que se permaneça de pé
diante de Cristo, o eterno, ressurreto e poderoso. Por isso, se você não tem conseguido lidar com a realidade da vida diante do seu relacionamento, saiba que em Cristo você consegue moldar o seu temperamento e amar o outro como Cristo nos ama primeiro. Por isso eu convido você nesse momento para orar. Orar abrindo o seu coração, mostrando todas as suas dificuldades, todas as suas barreiras, todas as suas dores, entendendo que Cristo venceu todas elas na cruz, entendendo que o seu coração não é fraco ao ponto de ceder aos problemas da vida, porque Cristo, Senhor sobre a vida, é Senhor do seu coração.